Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, dando sequência, dando continuidade, professor Hermes Arraes. Já me mandou lá no Instagram uma mensagem dizendo se está gostando das nossas aulas ou não? Eu aguardo, ok? Hermes Arraes Alencar. Meu querido aluno, minha querida aluna, estamos falando da contestação. Parte prática, portanto, direito previdenciário. Contestação do réu, contestação do INSS. Já dissemos, importantes preliminares, que o INSS lança a contestação de competência, de valor da causa, cuja atenção maior é com relação ao juizado especial federal. Não falamos valor da causa, valor de alçada, que dissemos no bloco anterior. O colega não pode confundir a renúncia na petição inicial aos atrasados, depois com a tramitação do processo, que dure 5 anos, esses valores depois vão fazer constar, depois do resultado julgado do processo, da sua memória de cálculo dos atrasados, ok? Ainda que ultrapasse esses salários mínimos. Só lá no ajuizamento fica limitada o valor da alçada a 60. Então, se lá na alçada, se fosse 65, 68, 70 salários mínimos, só vai poder cobrar 60. Mas o que venceu depois entra no cálculo, ok? 2. Lá na hora do trânsito em julgado, da execução da sentença do juizado especial federal, se o montante total der 100 salários mínimos, você tem a opção de renunciar novamente, é uma opção, para receber via RPV só 60 salários mínimos em 60 dias. Ou mantém precatório para receber, se inscrito até 1º de abril, recebe no ano subsequente. Então, até 1º de abril de 2025, recebe em 2026. Se inscrito o precatório após 1º de abril, vamos supor, em junho de 2025, não vai receber no ano 2026, só no ano 2027, ok? Aí precisa ponderar. Claro, quando o valor é muito grande, não compensa renunciar, em hipótese alguma, não compensa renunciar, ok? Se o valor for pouco, de 60 passou um pouco, aí compensa renunciar para receber já em 60 dias via RPV. Do contrário, esperar o precatório, ok? Pois bem, então dando sequência. Artigo 237, resposta do réu, preliminares, próximo. Litispendência e coisa julgada. Ah, meu amigo, essa aqui é muito comum. Muito comum, o seu cliente vai chegar até você e falar, olha, preciso que proponha uma ação a meu favor contra o INSS. Você vai perguntar, mas você já custou um outro escritório de advocacia? Não, o senhor é o primeiro. Tá? Então não propôs nenhuma ação. Não propôs. Aí nessa hora, o INSS vai trazer uma contestação dizendo, olha, litispendência. Cumpre esclarecer inicialmente que foi ajuizada anteriormente esta ação, outra ação idêntica, a qual proferido julgamento parcial procedência, ainda em curso. Dessa forma, não há dúvidas de que caracterizada a litispendência. Com efeito, tramitando prejuizado, o feito em cujo polo encontra-se a parte autora e polo passivo do INSS, a qual foi formulado o mesmo pedido, qual seja. Então o INSS vai te trazer, você vai ficar espantado, poxa, esse meu cliente garantiu que não tinha ajuizado nenhuma outra ação, que eu era o primeiro escritório de advocacia. Veja, é muito comum, ele vai ocultar essa informação. Precisa, antes de ajuizar uma ação contra o INSS, fazer uma busca no site do TRF, do Juizado Especial Federal, do Tribunal de Justiça, das ações que o seu cliente já possui, para verificar se ele já possui uma outra ação. É muito comum. Principalmente assim, primeiro ele vai no Juizado Especial Federal, propõe uma ação lá, okay? Sozinho, sem advogado. Vem a improcedência. Depois procura o escritório de advocacia, que propõe ação na Justiça Federal, que começa a demorar. Fala, poxa, tá com a ação lá já há 2 anos que ele é advogado, o processo não anda, a culpa deve ser do advogado. Aí vai um outro advogado, uma outra localidade, vai e contrata outro advogado, que propõe a Justiça Estadual, por exemplo. Né? Então, né, na competência delegada. Então, nessa situação, o que acontece? Você é surpreendido, poxa, existe uma outra ação. Okay? Então, precisa fazer essa busca. E como é que fica? Só para os colegas saibam. Muitas e muitas vezes, tramita-se uma ação na vara ordinária durante muito tempo, e entra na fase de cumprimento de sentença. E se constata nesse momento que o total de atrasados que possui, é um valor muito grande, Só que o INSS descobre que o segurado foi sozinho no Juizado Especial Federal, o mesmo objeto, e conseguiu no juizado. E já recebeu 60 salários mínimos, valor da alçada do juizado. Já recebeu. Okay? Então, aquele montante que era muito maior, entendimento lá na fase de cumprimento de sentença, que já se exauriu pela ação mesmo que posterior do juizado, que já foi cumprida, já foi exaurida, já teve cumprimento de sentença extinto. Então, algumas vezes isso acontece. Então, é preciso, primeiro das suas ações, conversar com o cliente, não vá no juizado, não faça nada, me aviso, vai trazer complicações
Bem, e você, em paralelo, faça a pesquisa de tempo e tempo dos seus processos. Se o cliente não está indo no Juizado Especial Federal requerer o benefício, que aí vai realmente acabar com todo. Nesse exemplo que eu falei, cabe a execução dos honorários. A execução cabe os honorários de sucumbência, é possível. Mas o montante total de atrasados, que receberá os seus 30%, serão afastados, porque ele já recebeu no JEF um valor muito menor no Juizado Especial Federal. Ok? Perfeito? Então, cuidado, portanto. Próxima. Incumbe ao réu alegar antes do mérito que a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, vamos lá. Legitimidade. Bom, legitimidade aqui no caso vai ser o próprio INSS, né, nas ações que envolvam benefício assistencial, só o INSS. Não tem que figurar a União. Então não tem que a União fazer parte, somente o INSS. Nós vamos ter a possibilidade, garantida pelo Poder Judiciário, de o próprio autor propor uma ação, que é a revisão do seu benefício, ou, se ele falecer, os seus dependentes. Pode propor uma ação, enquanto não tenha decaído o prazo de revisão, requerer a revisão do benefício do falecido, ok? Recebendo os valores dos últimos 5 anos. É possível. Interesse processual. Aqui eu vou chamar a atenção dos colegas, algo que o colega já sabe, mas convém repetir com mais detalhes. Veja só. Prévio requerimento. Essa é a regra. Para ingressar no Poder Judiciário, precisa primeiro ter satisfeito o prévio requerimento. O prévio requerimento é o tema 350 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que nos diz: a concessão de benefícios previdenciários, bem como benefício assistencial, depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação em deferimento pelo INSS, ok? Ou se excedido o prazo legal para sua análise. Então, primeiro, se o INSS indeferiu, surge o interesse processual, ok? Uma das condições da ação. Se não houve requerimento na seara administrativa, não há interesse processual. O juiz vai exigir isso já no despacho inicial, ou, se não viu isso, o INSS vai alegar, e aí o juiz vai dizer: olha, cadê o prévio requerimento? Cadê? Não vai ter condição da ação. Ou, a outra hipótese, excedido o prazo legal que o INSS tem. O INSS tem um prazo legal. Mas veja que nós vamos ter observações, esse tema que nos fala o Supremo. É bom de ver, no entanto, que a exigência do prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Então, o colega não pode confundir com o exaurimento. O que isso quer dizer? Propôs o requerimento na via administrativa, junto ao INSS. Se o INSS indeferir, você não é obrigado a se valer da via recursal administrativa. Não é obrigado a se valer de recursos para a Junta de Recursos de Previdência Social. Faz parte do CRPS, que é o Conselho de Recursos de Previdência Social, que é a via recursal administrativa. Você não é obrigado a valer-se dessa vida, não é obrigado. Você pode ir diretamente ao Poder Judiciário, ok? Porque já satisfez o requerimento. Então não é exaurimento. Exaurir é percorrer todas as instâncias. Não é obrigado a isso. Apenas a requerer na via administrativa, ok? Certo? Exigência do prévio requerimento não se deve prevalecer quando o entendimento da administração for notoriamente e reiteradamente contrário ao postulado pelo segurado. Ou seja, o segurado quer alguma coisa que está previsto, que não está previsto na lei. Então ele fala: olha, eu acho que eu tenho esse direito. Não está na lei. A lei não diz expressamente. Então o INSS fala: olha, não está na lei, eu não te concedo esse direito. E ponto final. Ok? Mas eu acredito que eu tenho esse direito. Então você pode ingressar judicialmente, ok? Aí você vai depender do que o judiciário vai compreender sobre aquele direito. Algumas vezes terá êxito, outras vezes não. Certo? Por exemplo, tivemos a tese, por exemplo, da revisão da vida toda. A revisão da vida toda foi uma tese que não estava expressamente na lei. O INSS falou: não, eu não garanto a revisão da vida toda, não. Então ingressou com ações judiciais que foram ganhas no STJ à unanimidade, mas no Supremo ganhou-se por 2 vezes, mas depois, com troca de ministros de cadeiras, né, o governo conseguiu inverter o resultado. Mas era uma questão que poderia ingressar sem prévio requerimento, porque não se tratava de uma questão que o INSS iria deferir, ok? 3. Na hipótese de pretensão de revisão. Quando sempre se fala de revisão de um ato administrativo, ok? Nesse caso, pode, sim, o estabelecimento, considerando que o INSS tem o dever legal de considerar a prestação mais vantajosa possível. O pedido pode ser formulado diretamente. Então, outra hipótese também pode ser formulada se for revisão de benefício. Quer pedir a revisão do seu benefício? Pode propor ação diretamente no Poder Judiciário. Aí você vai explicar isso na petição inicial, ok? Não explicou, o INSS veio e falou: olha, está pedindo a revisão do benefício, mas não fez o prévio requerimento. Aí na sua réplica vai dizer: olha,
o tema 350 expressamente afasta no caso de revisão, não precisa de prévio requerimento, ok? E salvo se depender de análise de matéria de fato. Fala, olha, salvo se depender de uma análise de matéria de fato. Por exemplo, eu quero revisar o benefício para receber um acréscimo de 25%, porque recebe um benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, que é um B32, e está incapacitado de forma total, de forma a depender de uma terceira pessoa, para se alimentar ou para se higienizar. Precisa de um cuidador. O artigo 45 da Lei de 2013 garante, nessa hipótese, um acréscimo de 25% do valor do benefício. Para isso, precisa de uma análise por parte do INSS. Fala, olha, a minha incapacidade se agravou. E agora eu não consigo mais me alimentar nem higienizar sozinho, preciso de um cuidador. Nessa situação, o INSS, né, vai fazer uma perícia no segurado, aposentado, porque se é caso não de acrescentar. Então, como existe uma análise, necessidade de uma análise de uma matéria de fato, a INSS precisa do prévio requerimento. Okay? O INSS tem que analisar. Deixa eu ver. Me pede, poxa, se eu tivesse analisado, eu poderia ter concedido administrativamente, ok? Então, requerimento junto ao INSS precisa do requerimento, ok? Como que o requerimento é feito? Lembrando, se é um benefício assistencial, a grande regra hoje, no mundo que nós estamos, é a internet. O requerimento via internet online. Este é o mundo que nós estamos. Mas lembrando que os normativos do INSS, como o Decreto Federal 3048, artigo 176-A, parágrafo 2º, garante a excepcionalidade do requerimento sendo feito diretamente na agência da Previdência Social, na agência do INSS. Quando, em especial? No benefício assistencial. O benefício assistencial é um idoso, é um deficiente, sem condição de prover o próprio sustento. Não tem smartphone, não tem computador, não sabe mexer nisso, ok? Então ele pode ir diretamente na agência, ok? Agora, se você quer auxiliar, quer dar esse atendimento, pode propor pela internet. Requerimento do benefício assistencial. Basta pegar o seu celular e apontar para esse QR Code. Você vai cair na tela de requerimento do benefício assistencial para idoso. Ou, pegando o celular, apontando para este QR Code, vai cair na internet, no requerimento ser formulado online, requerimento para benefício assistencial para a pessoa com deficiência, ok? E como ter acesso? Eu quero ter um contato com a PS. Eu estou aqui, eles não analisaram ainda, estou com uma dúvida, como é que eu faço para ter contato? Aqui, apontando seu celular para esse QR Code, você vai ter acesso às unidades descentralizadas do INSS, as superintendências regionais, ok? Sudeste 1, Sudeste 2, Sul, Nordeste e Norte e Centro, Oeste. Então, e nesses informes, o colega vai ter de forma descentralizada cada uma das gerências executivas dentro de cada superintendência, ok? Aqui está, por exemplo, do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo estão aqui as gerências executivas. E o colega, apontando o celular para esse QR Code, vai ter acesso ao telefone e ao e-mail de cada uma das agências, se precisar, certo? Prática previdenciária para o colega. Lembrando, o benefício assistencial, o requerente precisa, idoso deficiente, estar cadastrado no CAD único, ele e a sua família, no CAD único, Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Então é possível baixar pelo celular, aqui quem tem smartphone aqui, apontar o celular para esse QR Code, você baixa o app do seu celular para se cadastrar, ou pela internet, fazer pela internet, pelo computador, aponta o celular para esse QR Code, ok? A clientela típica de idoso deficiente em situação de miserabilidade não tem computador, não tem celular. Então, alguém que faça isso por eles, por exemplo, você, ok, meus amigos? Fazer esse cadastro no CAD único, ok? Lembrando, importante, para a gente fechar, tema 1066 do Supremo. O tema 1066 do Supremo trouxe a questão de prazos para o INSS analisar. Então, houve um acordo, e nesse acordo, colega, ficar atento, que o prazo para o INSS analisar os requerimentos da seara administrativa foi alterado. Era 45 dias, agora, benefício assistencial, 90 dias. 90 dias benefício assistencial, bem como aposentadorias, né, que não seja por invalidez. 90 dias, são 3 meses que tem o INSS para analisar. Então, o prévio requerimento só surge depois de 3 meses. Fez o requerimento, o INSS analisou, 3 meses. Quer conhecer a decisão na íntegra? Pega o seu celular e aponta para esse QR Code. A decisão na íntegra do Supremo Tribunal Federal, que é um acordo que foi formulado e foi aceito. Bem, então, vamos fechar esse bloco. Falamos do interesse processual, ok? Do prévio requerimento, com principais observações dentro do tempo que nós temos de 15 minutos para você, ok? Vou apresentar aos colegas este QR Code. Pegando o seu celular e apontando para este QR Code, o colega terá acesso aos livros, aos banners dos livros deste professor. Livros como Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, pela editora Saraiva Jur, a obra
Manual de Direito Previdenciário pela editora Saraiva Jur, a obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos, a obra A Reforma da Previdência 2019, a obra Pensão por Morte e Aposentadorias no Regime Geral, entre outras obras de autoria desse professor. Encontre botando no celular por esse QR Code. Inclusive existe cupom de desconto que está lá disponível. Quer saber mais? Manda uma mensagem para esse professor @hermes_alencar lá no Instagram que conversamos a respeito, ok? Bons estudos, um forte abraço, sucesso. E não se esqueça, Instagram, Hermes_Alencar, mande sua mensagem, um curtir, um seguir, ok? Até logo mais, bons estudos, forte abraço, sucesso.